Presta atenção, Deus quer falar com você agora. Eu sei que é muito difícil a gente manter a esperança acesa quando a gente olha em nossa volta e o cenário é destruição total. Tudo despedaçado. Você olha e só vê cinzas. Mas foi diante desse cenário que Jeremias disse: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E ele também disse: grande é a fidelidade de Deus. Então eu quero primeiro te dizer uma coisa: independente do cenário que você esteja olhando, que você esteja enfrentando, não se esqueça que grande é a fidelidade de Deus. Muitas vezes nós temos esses momentos na nossa vida. A gente passa por momentos de tristeza, de dor, de escassez. A gente olha e, humanamente falando, é impossível manter a esperança. É impossível que ainda saia alguma coisa boa dessa situação. E muitas vezes a gente acha até que é impossível haver uma restauração, tamanha destruição do que nós estamos vivendo. Às vezes a gente pensa e fala: não, minha vida acabou, não tem mais jeito. Não tem mais jeito de consertar isso, não tem mais jeito de fazer eu ser feliz de novo, trazer a alegria à minha vida novamente. Porque a gente olha o cenário, a gente só olha o cenário. Só que a gente esquece que Deus continua sendo fiel. Eu estava escutando um louvor mais cedo e eu me lembrei de quantos momentos a gente passa e Deus parece estar em silêncio. Ele não fala conosco, ele não dá uma resposta, mas a gente vive na prática a fidelidade dele. É aquela porta que você achava impossível de abrir e ele abre. Aquela provisão que você achava impossível de chegar e ela chega. Aquela cura que você achava impossível de viver e você vive. E muitas dessas coisas acontecem quando Deus permanece em silêncio. Às vezes ele não fala: eu vou curar, ele só cura. Às vezes ele não fala: eu vou suprir, ele só supre. Às vezes ele não fala: eu vou abrir, ele só abre. Então, muitas vezes, quando parece improvável, ele vai lá e faz, mesmo quando ele está em silêncio. E nesse cenário de destruição, quando Jeremias fala isso, quero trazer à memória, é porque ele estava vendo com os olhos dele naturais, estava tudo, Jerusalém estava destruída. O templo estava destruído, estava tudo acabado, mas ele conhecia Deus. E ele sabia que aquilo dali podia ser difícil para ele, mas que para Deus reconstruir aquilo ali era só uma questão de tempo. Era só ele falar: eu vou reconstruir, e seria reconstruído. Só que nós, muitas vezes, quando enfrentamos o mesmo cenário, a gente esquece que Deus continua tendo o mesmo poder. Muitas vezes a gente deixa a circunstância ser maior do que Deus. E é aí que entra o desespero. É aí que entra o desânimo. Muitas vezes você tem desânimo até para levantar. Você olha para a tua situação e pensa assim: nossa, está tão difícil que eu não quero nem levantar da cama. Eu não quero nem continuar. Isso porque você está deixando a circunstância ser maior do que o seu Deus. Sabe por quê? Porque quando você lembra de quem Deus é, você olha para a sua situação e você não vê derrota. Você pensa: é só uma questão de tempo para Deus reconstruir. Você lembra de todas as promessas que Deus te fez e você fala assim: Deus me prometeu isso aqui, então a minha história não vai acabar aqui. Existe um capítulo após isso. E é nisso que você tem que focar. Nos momentos em que aos teus olhos as coisas estão difíceis,
é um cenário de destruição, lembre-se de todas as promessas que Deus te fez, porque tudo que Deus promete, Ele cumpre. Então, ao invés de você ficar preso nesse momento, nesse cenário, lembra do que Ele te prometeu. Então, quando você lembra do que Ele te prometeu, você sabe que o que você está vivendo é só passageiro, que existe um capítulo seguinte, existe uma reconstrução. Hoje, o teu cenário pode ser de destruição, mas existe uma reconstrução, porque grande e fiel é o Senhor. As circunstâncias mudam. Nós mudamos. A nossa fase de vida muda, mas Deus não muda. Ele foi fiel ontem, Ele é fiel hoje e Ele é fiel, permanecerá fiel eternamente. Ele não muda. Se Ele já te ajudou ontem, Ele te ajuda hoje e continuará te ajudando amanhã. Foca naquilo que vai te trazer esperança. Foca em tantas vezes que você enfrentou situações difíceis e você não morreu lá, porque Ele te sustentou. Quantas vezes você achou que não aconteceria, mas aconteceu, porque Ele estava com você. Quantas promessas Ele fez, Ele cumpriu na tua vida, quantas vezes. Olha para você hoje, olha de onde você veio. Olha onde você estava 5 anos atrás. Olha onde Ele disse que vai te levar. Foca nisso. Não foca no teu momento. Se Jeremias ficasse só olhando o momento, ele ia desistir de tudo. Mas ele sabia que Deus era fiel. E ele sabia que aquilo dali não era o fim. Ele sabia que existiria um novo capítulo por conta de Deus, não por conta dele, não por conta da força dele, não por conta dos homens, não por conta da cidade, mas por conta de Deus, que continuava sendo fiel. Sabe qual é o nosso maior problema? É que a gente acha que Deus só é fiel na nossa vida quando está tudo muito bem. A gente acha que por Ele ser fiel não vai acontecer nada de ruim. Mas isso não é verdade. O momento ruim, ele vem para provar a nossa vida, para provar a nossa fidelidade, para provar a nossa fé. Mas mesmo nesses momentos, Deus está conosco. E quando a gente continua confiando nele, ele nos leva para um novo capítulo. Ele nos leva para um novo ciclo. Ele cumpre as promessas dele. Então, para você que está aí na tua casa assistindo esse vídeo hoje e está querendo desistir, achando que não dá mais para você, Deus tem um novo capítulo para você. Para de olhar para a situação só que você está vivendo agora. Talvez agora seja uma situação de escassez, de vergonha, de tristeza, de medo, de solidão. Mas foca nas promessas dele. Se você permanecer, aguenta mais um pouco. Aguenta mais um pouco, porque ele tem uma nova história para você. Ele tem um novo dia para você. Ele tem um novo ciclo para você. Então, esse cenário de destruição não significa nada comparado ao que Deus ainda vai fazer na tua vida. Então, traga à memória aquilo que te traz esperança. Lembra das promessas que Ele fez na tua vida e lembre-se que Deus continua sendo fiel. Se essa palavra falou com você hoje, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora, venha fazer parte dessa família e deixe seu amém aqui nos comentários. Um beijo, que Deus te abençoe.